Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Podeis se assentar, glorificando, exaltando ao nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que a palavra de Deus nos diz assim que tudo aquilo que nós vemos será transformado. Mas há 3 sentimentos na humanidade, no homem, que vai ficar. Tudo vai, de certa forma, desaparecer. A ciência vai desaparecer, os dons, os talentos. Porque não que vá desaparecer, mas que não vai haver mais sentido. Porque tudo vai ser revelado. Tudo aquilo que é natural vai se transformar em espiritual e tudo vai ser revelado, então não vai haver mais sentido. Mas há 3 sentimentos no nosso coração que vai ficar: a fé, a esperança e o amor. Há esses 3 sentimentos no nosso coração que tem que ser desenvolvido, alicerçado, que Deus está colocando a fé, a esperança e o amor no nosso coração. E é interessante que esse homem, nós lendo assim, com muita calma, nós vemos que esse homem tinha muita esperança e muita fé. Talvez não a fé na pessoa de Jesus, na revelação de Jesus, mas que esse homem tinha uma certa fé, ele tinha. Tinha uma esperança avassaladora no seu coração, que ele tinha. 38 anos ele ia naquele tanque. E eu não quero entrar no mérito aqui, alguns dizem que era literalmente, outros dizem que não. Não quero entrar nesse mérito aqui. Não é o meu pensamento esta noite. Mas esse homem, ele tinha muita fé, muita esperança. E é interessante que Jesus viu aquele paralítico, que estava ali em um lugar de esperança. E ele precisava de um lugar de esperança. Porque uma pessoa que não tem um lugar de esperança, ele vai começar a ficar em depressão. E vai perder a sua fé, vai perder a sua esperança, e não vai ter o seu amor desenvolvido. E nós precisamos de um lugar de esperança. E esse homem, todos os dias, a sua fé era movimentada e a sua esperança se enchia, e ele ia até esse tanque todos os dias. A Bíblia não especifica se todos os dias, mas eu imagino que com a sua fé, com a sua esperança, ele queria ir todos os dias. E é interessante que nós também precisamos de um lugar de esperança. Quando tudo não tem mais sentido, quando tudo ficou em preto e branco, quando todas as coisas vai mal, quando tudo está acontecendo de mar revolto contra as nossas vidas, de tempestade contra as nossas vidas, nós precisamos de um lugar de refúgio, de um lugar de esperança ao nosso coração. Porque senão nós não conseguimos desenvolver nem a fé, nem a esperança, e não conseguimos ter o amor dentro do nosso coração.
E esse lugar de esperança é dentro da casa do Senhor. Deus não habita nesse lugar de pedras aqui, mas aqui é o lugar onde é reunida a sua igreja viva, como pedras vivas. E é interessante que hoje foi testemunhado aqui, para que nós venhamos alimentarmos a nossa fé. E é nesse lugar, um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem a palavra, o outro tem o dom da palavra, o outro tem o dom da profecia, e Deus vai fortalecendo os teus filhos. Mas nós precisamos estarmos no lugar de esperança, mas que muitas das vezes nós não queremos essa esperança viva. E Deus colocou a igreja para que nós venhamos a entrarmos em uma comunhão, e é nesse lugar de esperança que nós devemos estar. Talvez muitas pessoas desmotivavam esse homem: o que você vai fazer lá novamente? De novo? Outra vez? Porque há muitas palavras contrárias, tentando nos parar, tentando parar a Jairo, que ele ali orando, buscando pela sua filha, veio os religiosos falando assim: olha, não incomode mais o mestre, não, a sua filha já morreu. Mas a esperança tem que estar dentro da casa do Senhor, onde Jesus fala ao nosso coração: não temas, homem, não temas, mulher, creia somente. Continue crendo, continue com essa esperança. Busca, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos pedir, bater, buscar, que aquilo que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta vai se abrir em algum momento. E Jesus estava dizendo que nós devemos insistir, persistir, continuar com essa esperança, porque é esse sentimento que vai sendo transformado no nosso coração, e é isso somente que vai ficar no mundo espiritual: a fé, a esperança e o amor. E Deus está desenvolvendo a fé no nosso coração, Deus está desenvolvendo a esperança no nosso coração, Deus está trabalhando no nosso coração para que nós venhamos a ter esse sentimento para uma vida vindoura. E muitas das vezes nós não conseguimos entender qual é o trabalhar de Deus, essa ventania, esse vento contrário nas nossas vidas, muitas das vezes na vida financeira, muitas das vezes na nossa vida sentimental, algumas vezes na nossa vida dentro do nosso próprio bolso financeira. Mas Deus quer desenvolver essas lutas no nosso coração para que nós venhamos a ter fé, esperança e desenvolver o amor dentro do nosso coração. Eu já falei algumas vezes que na primeira tempestade, aqueles homens, os discípulos, eles não tinham nenhuma fé. Então Jesus precisa nos permitir algumas tempestades, alguns mares revoltos na nossa vida, para que venha mostrar que nós não tínhamos nenhuma fé, mas nós estávamos dentro do barco, porque nós não tínhamos o que? Nenhuma outra opção, porque dentro do barco era lugar de esperança em Deus. Fora do barco existia somente morte, mas dentro do barco existia alguém que nós poderíamos mexer e dizer: mestre, não se importa que nós venhamos a perecer, mas todo aquele que está dentro do barco não perece, todo aquele que é orientado por Deus, ele não vai perecer, porque Deus não vai deixar. E muitas das vezes nós não queremos essa esperança viva dentro do nosso coração. Nós queremos ser muitas das vezes como aquela multidão que vai-se embora depois de comer o peixe, o pão. Somente querem os benefícios de Deus, mas não querem o Deus do benefício. E aí nós queremos muitas das vezes perder essa esperança, mas Deus não vai deixar nós desanimarmos, desmotivarmos o nosso coração, porque no momento certo Ele vai dizer para mim e para você, como Ele disse para Jairo: não temas, continue crendo somente. E a palavra de Deus é que faz com que nós venhamos a desenvolver essa fé. É dentro desse lugar de esperança, as pessoas testemunhando, sua fé crescendo, as pessoas testemunhando e você se motivando para vir no próximo culto, para dizer: talvez é o próximo culto que eu vou testemunhar também. E Jesus quer que você venha testemunhar também, mas talvez
Essa esperança tem que estar viva dentro do meu coração, e a fé tem que estar sendo desenvolvida no meu coração. E Jesus está dizendo: entra dentro do barco essa noite, não faça como as multidões, somente querendo os benefícios de Deus, aquilo que Deus pode te dar, mas queira o Deus do benefício. Tem testemunho, tem palavra, hino, salmos, para que nós venhamos a motivarmos o nosso coração. Mas apesar daquele homem estar no lugar de esperança e com uma esperança viva, nós temos com vários conflitos de fé. Talvez devido ao tempo, 38 anos aquele homem estava, nós temos a tentação de nós pararmos. E parece que nós não vamos conseguir enfrentar essa dor, mas a fé não pode desvanecer. A fé nos impulsiona a ir no lugar de esperança. É a fé. Porque quando tem uma palavra dentro do seu coração, assim como Jesus falou para Jairo, ele cresce, ele crê no seu coração, a fé é desenvolvida e impulsiona ele a ir até a sua casa. Ele não ouviu mais aqueles religiosos, mas ele ouviu a palavra viva dentro do seu coração, impulsionando ele a ir até o final. O mesmo Jesus que ele foi lá na beira do mar, e ele se ajoelhou e disse: Jesus, vai até a minha casa, que a minha filha está moribunda, a minha filha está morrendo, a minha filha está doente. É o mesmo Jesus que sustenta a nossa fé no meio do caminho. Não pare, não ouça as vozes contrárias, não ouça as vozes do mundo, não ouça a voz das multidões, ouça somente a voz de Jesus ao seu coração. Mas Ele quer que você venha permanecer pertinho dEle. Ele não quer que você venha a ouvir as vozes contrárias ao seu coração, ao seu ouvido. Mas Jesus está dando um coração novo, uma sensibilidade para você ouvir a voz dEle, para que você venha a ser impulsionado, para que você venha a ser impulsionada. Daquilo que você pediu, Ele vai terminar. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, mas você precisa ouvir com sensibilidade a voz somente do Senhor teu Deus. Não ouça as vozes das multidões, não ouça as vozes das pessoas contrárias, não ouça as vozes dos religiosos. Muitas das vezes não ouça as vozes dentro da sua própria casa, mas ouça a voz de Deus no seu coração. Porque é Deus que vai sustentar a sua fé. É Deus que vai sustentar a tua fé. A fé é um dom, é um presente que Deus te deu. Não jogue fora. É algo particular, é algo maravilhoso que Deus colocou em cada um de nós, que é a fé, é um dom, é um presente, é algo que o ser humano não consegue ver naturalmente, mas Deus vê dentro do seu coração, e Ele quer desenvolver essa fé no seu coração, para que Ele venha ver e dizer: não temas, homem, não temas, mulher, creia somente que eu vou terminar a boa obra que eu comecei na sua vida. Mas pare de ouvir as vozes contrárias, pare de ouvir as vozes das multidões, somente ouça a voz do Senhor teu Deus. Você tem um coração de carne, o coração de pedra Ele tirou, Ele arrancou e colocou um coração de carne sensível, para que você venha ouvir a voz do Espírito Santo. É interessante que em Lucas capítulo 18, uma viúva, ela ia todos os dias até um juiz iníquo, e ela pedia para que ele viesse a julgar a sua causa. Todos os dias ela ia até lá, porque ela não tinha outro lugar, somente a esperança dela estava ali, e todos os dias a fé dela era alimentada, todos os dias ela insistia, ela persistia, ela continuava, porque somente aquele lugar poderia dar uma esperança para ela. E Jesus está dizendo para mim e para você, porque nós devemos continuar orando por aquilo que nós estamos pedindo. Continue. Persista, porque muitas das vezes nós desfalecemos, nós paramos no meio do caminho, porque muitas das vezes nós não vemos nenhum sinal. Elias começou a orar, ele não viu nenhum sinal.
Ele pediu para que o seu funcionário fosse até lá e visse, olhasse, ele voltava e dizia, não, eu não vi nenhum sinal. Foi lá, voltou de novo, eu não vi nenhum sinal. Vai, eu vou continuar orando até que ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Ele quer que nós venhamos a insistir, a persistir, que nossa fé não venha desfalecer. Porque muitas das vezes nós temos a esperança, mas a fé precisa ser desenvolvida nos nossos corações. Então, para enfrentar essa dor que ele tinha, era somente a fé. Ele somente tinha a esperança e a fé sendo desenvolvida no seu coração. 38 anos aquele homem voltava no mesmo lugar de esperança. Ele não tinha outro lugar. Aquele lugar talvez era um lugar de morte. Quantas pessoas ele viu curadas? A Bíblia nos dá a entender que ele viu algumas pessoas sendo curadas, mas talvez ele viu algumas pessoas também não sendo curadas e morrendo. Ali era um lugar de morte, um paralítico, pessoas enfermas, pessoas que não tinham esperança, pessoas que muitas das vezes tinham perdido todo o seu dinheiro com médico, outras pessoas que não tinham mais condição nenhuma, mas que ia em um lugar de esperança. Então nós devemos ter um lugar de esperança viva. Eu acredito que cada um que aqui está dizendo, olha, muitas vezes eu não tinha nenhuma esperança, mas eu vim aqui na casa de oração, comecei a orar, a buscar, a pedir, a bater, a procurar, a pedir ao Senhor, a clamar, a se quebrantar o meu coração, e Deus deu um sinal maravilhoso, e deu o livramento, e fez um milagre, Deus abençoou, Deus colocou as mãos estendidas pela sua vida, e não vai ser agora que Deus vai deixar você desfalecer a sua fé. Mas Ele quer ver que nós venhamos a falar como aquela mulher do fluxo de sangue: se eu tão somente tocar na sua orla, talvez nós estejamos fraquinhos, mas nós vamos ali se embrenhando no meio da multidão e dizendo, eu vou tocar diferente no meu Senhor essa noite, eu vou tocar diferente no meu Senhor. Tem uma multidão tocando Ele, mas eu vou tocar diferente porque eu estou fraquinho. Eu preciso da única esperança que está passando neste momento aqui. Eu imagino eu aqui agora, pensei comigo, talvez Jesus estava andando no meio daquela multidão, e Ele estava andando bem devagarinho para que aquela mulher viesse se embrenhando no meio da multidão e viesse a tocar nele. Mas Ele quer ver o nosso esforço também. Ele quer ver como nós venhamos a orar, a buscar a Tua face. Mesmo que muitas das vezes nós vamos olhando para a nossa fé, vai se desvanecendo. Mas o único lugar de esperança é esse lugar que aqui você está. Não tem outro lugar melhor para você estar. Você escolheu a melhor parte, é estar aqui. No Deus que desenvolve a sua esperança, no Deus que desenvolve a sua fé, e no Deus que vai colocar o seu amor dentro do seu coração, que são esses sentimentos que vai para a eternidade. Então nós devemos insistir em Deus. Outro conflito da alma daquele homem é que ele via muitos pessoas sendo curadas, mas por um lado era motivo de alegria, porque nós que temos a mente de Cristo se alegramos com quem se alegra. Quando ele via talvez uma pessoa ser curada, ele se alegrava dentro do seu coração, ele se regozijava dentro do seu coração. Mas por outro lado, talvez ele dizia, eu vejo A, eu vejo B, eu vejo tal pessoa sendo abençoado, eu vejo tal pessoa sendo abençoada, mas o meu dia, quando que vai ser, Senhor? Até quando eu vou ficar nessa espera, ó Pai querido? Vem esse sentimento no nosso coração, porque nós somos humanos, e por mais que nós lutemos contra, vem esse pensamento e esse sentimento dentro do nosso coração, porque nós somos humanos. Quando que vai ser a minha vez, Senhor? Eu preciso dessa bênção, eu preciso ser abençoado, eu preciso que a sua mão seja estendida.
Eu não consigo me virar aqui para cair dentro desse tanque aqui no momento certo, na hora que o anjo se movimenta, as águas. Mas há uma esperança dentro do coração dele. Talvez começou um sentimento de que ele não merecia. Olhava assim e dizia: Deus, eu não merecia. Mas quem aqui dentro desse lugar merece alguma coisa? Talvez no seu coração está dizendo: nossa, parece que eu não mereço essa bênção tão grande que Deus prometeu ao meu coração. Mas a promessa é muito maior daquilo que você imagina, é muito maior do que aquilo que você pensa, é muito grande. A promessa a Abraão era ter uma nação, e ia se estender a salvação não somente para essa nação, mas para nós que estamos aqui glorificando a Jesus. Talvez, por mais ampla que seja a sua mente, ele não conseguia imaginar que teria filhos espirituais aqui sentado. A promessa é muito maior do que você consegue imaginar na sua mente. Dentro do seu coração não consegue se explanar o tamanho da promessa que Deus tem colocado no seu coração. Nós não merecemos nada. Sabe o que é que nós merecíamos? Era o inferno. Mas Deus enviou essa graça, a sua misericórdia que se renova todos os dias. Enviou o seu Filho para que nós venhamos a ter a salvação. Nós não merecíamos nada. Quem é que merece alguma coisa aqui? É graça de Deus, é um favor imerecido. Então tudo que Deus te dá, você diz assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor e a tua misericórdia dura para sempre. Tudo que via às tuas mãos. Talvez venha um sentimento que ele imaginava: está faltando fé, está faltando fé. Mas a fé é um dom de Deus. Interessante que tem um homem na Bíblia, que o filho dele tinha um tipo de epilepsia talvez, e ele vai até Jesus, fala: mestre, Senhor, cura o meu filho. E Jesus diz: você crê? Ele diz: eu creio, mas me ajuda a acreditar, me ajuda a crer. Você tem um Deus que te ajuda. Você não está aqui porque você quer. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque Deus tem sustentado a tua fé. Você não está aqui porque você quer, não. Mas Deus tem colocado um amor que vai constrangindo-nos. E aí aquele amor vai sendo desenvolvido ao nosso coração. E nós queremos ver o nosso noivo. Todo culto nós queremos ver o nosso noivo. Toda vez que nós vamos orar, nós queremos ver o nosso noivo. Nós queremos contemplá-lo. Todas as vezes que nós vamos orar, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa alma, e ali nós devemos contemplarmos a Ele. E nesse momento nós somos transformados de glória em glória à imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele tem sustentado a nossa fé, Ele tem sustentado a nossa esperança. Deus mesmo colocou dentro do nosso coração uma fé inabalável nele. É um dom, é um presente. Então peça para Deus vir desenvolver essa fé no seu coração. Talvez você está vendo um vento contrário na enfermidade, talvez você venha um vento contrário na sua vida financeira, talvez um vento contrário na vida sentimental, talvez um vento contrário na sua vida espiritual, assim como Elias teve, talvez um vento contrário em qualquer âmbito da sua vida. Mas Jesus está dizendo: olha, qualquer que seja o vento na sua vida, eu sou fiel para sustentar. Ainda que vocês não sejam fiéis, eu continuo fiel pela minha palavra. Ele sustenta a fé dentro do nosso coração. É interessante que esse homem dizia que ninguém o ajudava a entrar dentro do tanque. Ninguém. E talvez
nós somos tentados todos os dias a dizer que ninguém está olhando para nós. Todos os dias nós vamos orar, todos os dias nós batemos, todos os dias nós procuramos, todos os dias nós contemplamos a Jesus, todos os dias, mas parece que o milagre que nós queremos está difícil. É interessante isso. Ele dizia que ninguém estava nem aí para ele. Talvez o seu coração estava tão desesperançado naquele momento que Jesus estava falando com ele. Faz 38 anos que eu estou aqui. 38 anos que eu estou aqui, Senhor. Mas ninguém me ajuda. Mas talvez se ele olhasse com o olho da fé, e talvez eu e você olhasse com o olho da fé, quem é que ajudava aquele homem a ir até o tanque todos os dias? Se ele era paralítico, talvez naquele tempo não existia cadeira de roda para ele ir se arrastando. Quem é que naquele tempo não existia INSS, Seguridade? Quem é que sustentava as necessidades diárias daquele rapaz? Deus estava cuidando dele todo esse tempo. E Deus está cuidando de nós todo esse tempo de fé, de esperança, de espera nele. Mas a Bíblia vai nos dizer assim que nós devemos esperar com paciência no Senhor, que Ele se inclinou para nós e ouviu o nosso clamor. Então Ele não era uma espera passiva, mas uma espera ativa no Senhor, uma espera de oração, uma espera de clamor, uma espera de quebrantamento, uma espera somente no Deus da esperança. E essa espera não tem segundo plano. Essa espera é dizer: Senhor, somente o Senhor para me abençoar, e é nesse plano que o Senhor disse ao meu coração, é nesse plano, é nessa promessa, eu não quero outra coisa, eu só quero isso que o Senhor falou ao meu coração. Não tem segundo plano mais, só tem uma palavra de Jesus, Ele não tem duas palavras. Mas muitas das vezes nós começamos a orquestrar dentro do nosso coração, na nossa mente, um outro plano, uma outra vontade, talvez a nossa própria vontade, talvez a vontade da multidão que está falando ao nosso coração. Porque tem a vontade própria, tem a vontade das pessoas que vai colocando dentro do nosso coração, mas a Bíblia vai nos dizer que nós devemos esperar e com paciência no Senhor, e orando, buscando que Ele vai se inclinar, o Deus Todo-Poderoso, aquele que os céus não contêm, Ele vai se inclinar para ouvir o seu clamor. Somente o plano que Ele falou para você, mas Ele precisa ver dentro do seu coração se você quer mesmo esse plano que Ele disse ao seu coração. E aí tem a espera. E aí tem a espera. Não é segundo o meu próprio pensamento, mas é segundo o pensamento e a vontade de Deus, no seu plano eterno, antes de nós nascermos. Ele já contemplou a mim e a você, e Ele já escreveu o nosso destino, o nosso propósito. Antes de nós nascermos, teve uma reunião no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e escreveu a nossa história. Mas talvez nós não queremos a história de Deus, nós queremos a nossa própria história. E Deus está dizendo: eu tenho uma história, um plano melhor para você do que o que você está orquestrando na sua mente. Pensamos muitas das vezes que a família, a igreja, o pastor, que ninguém está nem aí, todo mundo se esqueceu. E ainda que esse sentimento seja real, não era uma verdade, porque Deus supria todas as necessidades daquele rapaz. Deus estava suprindo todas as necessidades dele. Ele somente não queria ver, ele somente não queria enxergar naquele momento, porque as dores, as angústias nos tira o foco de Jesus, e começamos a olhar a dificuldade, começamos a olhar a tempestade, e aí nós não olhamos que Deus está sustentando a esperança e a fé dentro do nosso coração, que desenvolve e faz com que nós venhamos a estar todos os dias nesse lugar de esperança. Deus quer nos abençoar. A fé, a esperança e o amor é desenvolvido em Jesus. O paralítico foi curado, mas é interessante
que a Bíblia vai nos dizer que ele ainda não conhecia Jesus. Porque os religiosos chegaram até ele e disseram assim: quem te curou? Eu não sei. Quantas pessoas são tocadas? Quantas pessoas têm uma experiências? Quantas pessoas Deus derrama graça? Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas têm uma experiência tremenda com Jesus, mas não o conhecem? E isso não é garantia de conhecer a Jesus. Uma experiência, uma cura, talvez muitas das vezes um testemunho que nós vemos aqui na frente e dizemos: olha, eu fui curado, mas isso não garante que você conhece a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que homens que fazem milagres, homens que fazem maravilhas, homens que são usados para expulsar demônios de pessoas, a Bíblia vai nos dizer que Jesus muitas das vezes vai dizer para eles: eu não vos conheço, vocês praticam o quê? A iniquidade. E é interessante que não é que Jesus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, até mesmo profundo dentro do nosso coração que está escondido. Mas a Bíblia está nos dizendo que ele não teve um pacto com ele, não teve uma comunhão com ele, não teve um conhecimento. A Bíblia vai nos dizer que isso é tão profundo, que diz assim como Adão conheceu a Eva. Está dizendo que é um pacto, é um conhecimento, é um casamento, e Jesus quer ter um pacto com você. Jesus quer ter um casamento com você. Jesus quer ter você como filha. Jesus quer ter você como filho. Jesus quer fazer com que você venha a conhecê-lo cada vez mais. Ele já te conhece. Ele conhece o profundo do seu coração, mas Ele quer desenvolver a fé, a esperança, o amor e o conhecimento dentro do seu coração dEle. Talvez nós temos experiências tremendas com Jesus, somos tocados tremendamente por Jesus, coisas maravilhosas, milagres tremendos com Jesus. Isso é tão profundo que em João capítulo 9, o cego de nascença, Jesus chegou até ele depois de ser curado e disse assim: crê você no Filho de Deus? E ele disse assim: olha, quem é ele para que eu creia? Ele estava de frente com Jesus. Está certo que ele era cego, mas ele ouvia. E quem é cego, ele desenvolve a audição muito, e a voz ele não confunde mais. E Jesus está dizendo assim: olha, eu vou colocar dentro do seu coração um coração tão desenvolvido, sensível para ouvir a minha voz, que você não vai difundir das outras pessoas mais. Você vai ouvir a minha voz. Eu quero que você venha a conhecer cada vez mais profundamente a mim. Arrancar totalmente o coração de carne e dar um coração de pedra, e dar um coração de carne desenvolvido para ouvir a voz de Deus. E Ele não quer que você tenha somente experiências de cura ou de qualquer outro tipo de experiência espiritual, mas uma experiência com Ele, um pacto, um conhecimento, um casamento, uma comunhão com Ele, que tal forma de dizer assim, que eu e o Pai somos um, assim como Jesus disse. Assim como Jesus disse. E aí disse assim, nós podemos dizer: mas era Jesus. Mas a Bíblia vai nos dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Ele quer desenvolver o conhecimento no nosso coração. Ele não quer somente que nós venhamos a ter experiências maravilhosas com Ele, mas um conhecimento, desenvolver uma familiaridade com Ele, uma comunhão, um pacto, em dizer que nós venhamos a orar e estender diante de Deus e dizer assim: eu tenho o prazer de estar contigo, Senhor. Eu tenho o prazer de estar te adorando nesse momento, porque eu quero te conhecer mais profundamente. Eu quero ouvir a tua voz que o Senhor tem particularmente para mim. O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem de propósito? O que é que o Senhor tem de vontade para a minha vida? Eu não quero mais fazer a minha própria vontade, mas a vontade sua nessa terra. Estava dizendo que Jesus mesmo disse para os religiosos que foram confrontar Ele, porque Jesus sabia. Parece que Jesus mesmo fazia de propósito curar no sábado.
Mas que ele acordava no sábado e dizia: hoje, que dia é hoje, Pedro? Pedro falava assim: hoje é sábado, então é hoje que é o dia que eu vou curar. Confrontar o que? O sistema religioso. Jesus não confrontava aquele que estavam pecando, Jesus não confrontava, mas somente o sistema religioso. Jesus chegava com misericórdia naquele que estava pecando: olha, vai, não peques mais, que não te aconteça coisa pior. E acontece coisas piores, porque a palavra de Deus nos diz: se nós continuarmos a pecarmos segundo a nossa própria vontade, pode acontecer coisa muito pior. E aí nós devemos ter cuidado, porque é a sua palavra que diz. Jesus estava dizendo para eles assim: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Você acha que Jesus escolheu aquele paralítico aleatoriamente? Porque existia um monte de gente lá que estava enferma. Um monte de gente, eu imagino que tinha várias pessoas lá enfermas. E se é eu que tenho o dom de cura, aquele que está com dor de cabeça do lado direito, aquele que está com paralítico do lado esquerdo, aquele que está com câncer no meio, vamos orar aqui. Eu ia fazer o show da fé. Mas Jesus não vai por demanda, Jesus vai por propósito. Jesus não opera por demanda nenhuma. Ele mesmo disse: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Ele orava, ele buscava, ele já tinha visto no plano espiritual quem é que ele devia curar. Aí chegou naquele momento, ele olhou para aquele paralítico e disse: é esse aqui, é esse que o meu Pai me mostrou esta noite, é esse que o meu Pai, orando lá 3, 4 horas, meu Pai me mostrou quem é que devia ser curado aqui nesse momento. E ele cura. E é interessante que quando os religiosos chegam até Jesus, dizem assim: olha, mas você vem curando no sábado. E Jesus confronta ele, diz assim: olha, eu vejo o meu Pai fazer, eu não faço aquilo que é da minha própria vontade. E é interessante que eu vou falar para você hoje: se Jesus, que era o Filho de Deus, ele não fazia a sua própria vontade, por que é que eu e você vamos fazer a nossa própria vontade? Por que é que eu e você vamos fazer a nossa própria vontade nessa terra? Porque muitas das vezes nós fazemos por demanda. Eu pensava na minha cabeça que quando eu entrei de cabeça no Evangelho, dizia assim: olha, agora eu vou fazer tal coisa, vou abrir tal coisa, vou fazer tal coisa. E depois que eu abria, depois que eu fazia, eu ia fazer lá 7 dias de campanha. E Deus é obrigado a abençoar aquilo que eu pensei. Quantas pessoas fazem isso, amados? Se Jesus olhava primeiro no plano espiritual aquilo que Deus estava fazendo, o Pai estava fazendo, por que é que eu vou fazer tal coisa segundo o meu próprio pensamento e depois eu vou orar para Deus abençoar aquilo que eu mesmo pensei? E Jesus está nos ensinando aqui, dizendo: olha, olhe primeiro, busque a minha presença, porque eu tenho um propósito para você, que você não vai errar mais. Enquanto você está esperando, eu estou sustentando a sua fé, estou sustentando a sua esperança, mas ore somente por esse propósito que eu coloquei no seu coração. Ah, mas eu não vi ainda. Então ore a Deus, busque a Deus, porque o homem que não tem visão, ele vai acabar se corrompendo segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer. Ele vai acabar se corrompendo no seu coração. Você acha que eu vou fazer uma faculdade lá, qualquer uma que eu pensar na minha cabeça, e depois pedir para Deus abençoar? Sendo que eu nem orei para Deus qual é a faculdade, qual é o propósito, qual é o destino que Ele quer para a minha vida. Ele é o teu dono, Ele te comprou, não com prata, não com ouro, mas com sangue puro, carmesim, para que você venha fazer não mais a sua vontade, mas a vontade dEle nessa terra. É interessante,
Deus abre os nossos olhos para que nós venhamos a conhecer, tenhamos um pacto com Ele. Ter informações de Jesus não quer dizer que nós conhecemos a Ele. Lermos a palavra escrita todos os dias não quer dizer, não é garantia de conhecer a Deus, porque aqueles homens conheciam a palavra escrita de capa a capa. Aqueles religiosos liam a palavra de Deus todos os dias, mas eles só tinham o quê? A palavra escrita, mas não tinha a palavra falada, revelada no seu coração, conhecendo a palavra. Ele queria conhecer a palavra, mas não queria conhecer o Deus da palavra. Então não é somente informações sobre Cristo, mas conhecê-lo profundamente, o Deus da palavra. É estar buscando a sua vontade, o seu querer, tendo revelação da palavra falada ao nosso coração. Porque é interessante que no Novo Testamento nós podemos dizer que Jesus era a palavra, e Ele era a palavra mesmo escrita, mas também é a palavra revelada ao nosso coração. Ele é o Deus Espírito que habita dentro do seu coração. Você tem esse privilégio de ter a Deus dentro do seu coração, orientando você em todos os seus passos. Essa é a palavra que ilumina o seu caminho, que ilumina os seus passos, para que você não venha cair em nenhum tipo de poço. E todo aquele que tem a palavra revelada no seu coração, ele tem sim tempestade, mas que nós venhamos a termos desenvolvidos a nossa fé. Nós entramos dentro do barco porque nós não temos outra opção, ou é a opção de estarmos juntamente com a multidão que quer somente o pão, ou estarmos dentro do barco com Jesus, tendo a nossa fé desenvolvida. E aí você escolhe, você decide qual é o caminho que você quer, se é o caminho estreito ou o caminho apertado, o caminho, ou se é o caminho estreito ou se é o caminho largo. O caminho largo vai te levar à morte. O caminho largo você vai fazer conforme a sua própria vontade, conforme o teu próprio querer. É um caminho fácil, não tem nada apertado, não é difícil. Mas o fim dele é morte. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, quem conhece se torna um com Deus. Ser tocado por Deus é bom demais, mas mais maravilhoso é conhecer a Deus. É muito melhor conhecer esse Deus Todo-Poderoso. É muito melhor. Jesus, ele não tinha um padrão de funcionamento. Ele não se movia por demanda e nem mesmo por pressão, mas por propósito, porque ele só fazia o que que ele viu o Pai fazer. Não por demanda e nem mesmo por nenhum tipo de pressão. Não adianta nós colocarmos Jesus na parede e dizermos, olha, ou o Senhor faz ou o Senhor faz. Quando Lázaro morreu, seu amigo, tentaram pressionar ele. Tentaram pressionar Jesus, mas ele disse assim, eu vou ficar mais 3 dias aqui. Eu vou esperar morrer. Eu não funciono por nenhum tipo de pressão no meu coração. Eu tenho somente a demanda por propósito. Eu somente ando por algum propósito que Deus coloca no meu coração. E é isso que nós devemos fazer. Não deixarmos ser pressionados por ninguém. Nós só se movemos por propósito que Deus coloca no nosso coração. Nem por demanda e nem por pressão. Jesus quer fazer com que nós venhamos a conhecer de tal forma ao Pai, que quando vem a tempestade nós conseguimos descansar no barco. Porque o único que conhecia o Pai naquele momento, naquela tempestade, naquele mar revolto, era Jesus. E Jesus foi o único que conseguiu dormir no barco. Por quê? Porque ele sabia que iria atravessar o mar. Ele sabia. E esse é o sentimento que deve ter em nós. Quando vem um vento contrário, nós conhecemos o Pai de tal forma que nós vamos ficar tranquilos. Nós conhecemos o Pai de tal forma que nós vamos dormir dentro do barco e dizer, o Pai já fez todas as coisas.
O Pai já cuidou, o Pai já deu o livramento, o Pai, Ele cumpriu a sua palavra. O Pai, a primeira palavra que Ele disse que ia atravessar o barco, nós vamos continuar atravessando esse barco, esse mar, e nós vamos do outro lado. Mas nós devemos conhecer a Jesus. Jesus ensina que o Filho não faz nada para Deus. Presta bem atenção, Jesus ensina que o Filho não faz nada para Deus. O Filho só se envolve naquilo que Deus está fazendo. Porque quantas vezes nós queremos fazer algo para Deus? Nós só se envolvemos naquilo que nós vemos o Pai fazer. É muito diferente. Nós, no âmbito, talvez da religiosidade, nós queremos fazer para Deus. E Deus quer uma comunhão de tal forma, um pacto de tal forma, que nós vamos se envolver naquilo que o Pai está fazendo. O Pai está trabalhando, o Pai está querendo mostrar para nós o que Ele está fazendo. Mas será que nós estamos parados para olhar e ver, enxergar, contemplar aquilo que o Pai está fazendo? Será que nós não queremos somente fazer algo para o Pai, mas não se envolver naquilo que o Pai está fazendo realmente no mundo espiritual? Porque tudo começa no mundo espiritual. E aí nós fazemos aquilo que o Pai está fazendo no mundo espiritual, nós fazemos concretamente aqui nessa terra. E aí nós se envolvemos cada vez mais naquilo que o Pai está fazendo. E é maravilhoso isso. E assim como já foi dito esta noite, quando nós começamos a se envolver naquilo que o Pai está fazendo, os religiosos, as perseguições começam contrárias ao nosso coração, para tentar nos fazer nos parar, para tentar fazer com que nós venhamos a paralisar. Um filho não faz uma coisa primeiro para dizer, depois o Pai querer abençoar aquilo que, segundo eu próprio pensei no meu próprio pensamento. Na verdade, nós devemos perguntar qual o desejo do coração do Pai, qual o desejo de Deus, qual o desejo de Deus para esse país, qual o desejo de Deus para esse estado, qual o desejo de Deus para essa cidade, qual o desejo de Deus para a minha família, qual o desejo de Deus para mim particularmente, qual é o desejo de Deus para a minha vida financeira, qual é o desejo de Deus para a minha vida sentimental, qual é o desejo de Deus? Para com esse pensamento de que nós vamos fazer segundo o nosso próprio pensamento, porque Deus não vai abençoar o nosso pensamento. Deus vai abençoar aquilo que Ele está mostrando para você. Deus quer abençoar, Deus quer fortalecer, porque é grande aquilo que Deus está fazendo, é enorme, é maravilhoso, mas aquilo que Ele está fazendo, não aquilo que eu estou pensando. O filho se envolve naquilo que Deus está fazendo. Deus está querendo mostrar, Deus está querendo revelar. Nesses últimos tempos, Deus quer pessoas com pacto, com aliança, com conhecimento de Deus, com casamento com Deus, com pessoas que vai dizer, eu e o Pai somos um. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, isso não quer dizer que nós não vamos errar, isso não quer dizer que nós vamos se arrepender e dizer, olha, eu errei agora dessa vez, mas isso quer dizer que nós vamos muito mais acertar. Todas as vezes que eu errei, foi coisas que eu fiz da minha própria cabeça. Quantas vezes Deus falou assim, olha, não faz, e no meu próprio pensamento, na minha visão, na minha ótica, dizendo, não, aqui é bom, Senhor, é maravilhoso. Esses dias mesmo eu perdi uma quantia, falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor avisou antes, o Senhor avisou 2 anos antes, mas eu insisti. Como Deus é maravilhoso. Ele quer abençoar as nossas vidas, não quer que nós venhamos a perder, porque nós somos muito mais do que vencedores. Mas Deus nos avisa, Deus quer que nós venhamos a se envolver naquilo que o Pai está fazendo. Aí não podemos dizer que é Jesus Cristo, mas nós também somos filhos. Ele deu o poder para que nós venhamos a se tornar filhos. Ele veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram, e Ele nos deu o poder para que nós venhamos a se tornarmos filhos de Deus.
Você é filho, você é filha, Ele e você é um. Deus quer habitar no seu coração, Deus quer comunhão contigo, Deus quer envolvimento contigo, Deus quer abençoar todos os âmbitos da sua vida para a glória dEle. Tanto é que Jesus não faz nada da sua própria cabeça. Para Ele escolher os 12 discípulos, em Lucas capítulo 12, se eu não me engano, a Bíblia vai nos dizer que Ele orou a noite toda, desceu do monte e escolheu os 12 discípulos que depois vieram a ser chamados apóstolos. Deus quer mostrar algo tremendo para a sua vida. Deus não quer somente ter experiências com você. Deus quer ter um pacto contigo. Deus quer abençoar a sua vida de tal maneira que você não imaginou e nem pensou. Mas primeiro tem que ter o pacto com Ele. Primeiro tem que ter o arrependimento. E depois ter um pacto maravilhoso com Ele. E Ele quer abençoar a sua vida. Se coloquemos de pé. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos esta noite, ó Pai, porque o Senhor nos ensinou, Papai querido, que o Senhor quer mostrar coisas maravilhosas para nós, e o teu povo quer se envolver naquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. Pai querido, nós não queremos fazer mais coisas para Ti, mas nós queremos se envolver naquilo que o Senhor está fazendo para a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, revela para nós, ó Pai querido. Meu Deus, dá-nos, ó Pai querido, um coração sensível, um coração de carne, para que nós possamos ouvir, para que nós venhamos a contemplar a Tua face, para que nós venhamos a ter prazer, meu Senhor da glória, de estar contigo, de estar em comunhão, em um pacto, em um casamento com o Senhor, e dizer, Senhor, meu Deus, o que é que o Senhor quer que nós venhamos a fazer no dia de hoje, para a Tua glória, para o Teu louvor, porque a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que tudo que nós venhamos a fazer, nós venhamos a fazer para a Tua glória. Se nós vamos comer, é para a Tua glória. Tudo que nós vamos fazer é para a Tua glória, meu Deus. Então, em nome de Jesus, começa a abençoar o Teu povo, ó Pai. Começa a abençoar, Papai querido, com a visão espiritual para a Tua glória, Senhor. Meu Deus, mostra, Papai querido, qual é o propósito do Senhor para cada um que aqui está, meu Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai querido, começa a mostrar para nós, Senhor. Começa para que nós venhamos a ter não somente experiência, mas comunhão com o Senhor. Meu Deus, então em nome de Jesus, que nós venhamos a ter um pacto, um casamento com o Senhor, e o Senhor ser glorificado, e cada vez nós venhamos a conhecer a Ti, e continuar conhecendo para a Tua glória, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor.